Vamos lá, ó. Vamos dar uma lida aí, ó. Para o circuito com o diodo Zener da figura, determine, primeiro, quem que ele quer? É o VL, né? VL é a tensão na carga, tudo bem? Essa é a Sim. primeira questão. Sim. Onde que é a tensão na carga? É esse cara aqui, ó, em cima do RL, né? Que é esse cara aqui, ó, mais menos VL. É a primeira coisa Certo, que ele está pedindo, tudo bem? certo. Ele quer o VL, que é essa tensão aqui, depois ele quer o VR, depois ele quer o IZ e aí ele quer o PZ, tá? Então vamos lá. A tensão, né? A tensão aqui, ó, nesse circuito, ó, por exemplo, ela vai depender basicamente de quem? Ó, se você fizer a malha aqui, ó, pegou aqui, fechou a malha, então você tem aqui tensão. Quem que vai ser essa tensão? Ó, na hora que eu passei aqui pelo R, tem uma quedinha de tensão, sim ou não? Ó, Sim. aí deu uma quedinha de tensão. Isso, no resistor de 1K ohm, tá? Então, olha lá. Ficou quem? O Rzinho passou aqui. Aí também eu tenho o RL do lado de lá também, ó, tá? Então eu tenho 1K e 1,2K. Na parte de cima da equação, como que vai ficar? Ó? Vai ficar o VI vezes o RL e na parte de baixo vai ficar o R mais o RL, tá? Então a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, ó. V vai ser o VI mais a queda de tensão em cima de RL, você tá entendendo? Por isso que ele Sim. tem um Rzinho assim. Se ele não tivesse esse R aqui, eu não precisava colocar o vezes RL aqui, tá? Então ele tem uma quedinha de tensão aqui em cima. E aí embaixo eu somo os dois também, que é as duas resistências, como se elas estivessem ligadas em série, tá? Aí o que acontece? O RL eu já sei que é 1,2 kΩ, o R é 1 kΩ mais 1,2 kΩ. Aí dá 8,73 volts. Então eu já achei quem? O VL, né? Que é Ele tá esse cara. falando aí, ele tá falando que VL é igual ao quê? V? Esse V é o da regra de divisor de tensão, né? Esse V aqui que ele coloca na frente do igual do VL aqui, ó. É, VL igual a V. sim, se você tem. É porque é o seguinte, ó. Aqui ah, em cima do Zener aqui, ó, né? Eu tenho 10 volts, entendeu? Em cima do Zener eu tenho 10 volts aqui. Só que na carga, devido às resistências, eu tenho 8,73, tá? Certo. Então aí, não sei se respondeu a sua pergunta, tá? Tudo Não sei bem. qual que ficou a dúvida aí. Aí vamos partir para o outro então agora, professor. O outro quadradinho do lado esquerdo. Esse aqui? Fazendo um favor. Ah, Aí ele pede para mudar só o resistor final lá também. A carga, isso. né? Aham. Aí, tá vendo? Substituiu esse aqui, ó. Sim. Aham. Sabe esse 12 volts aqui, ó, de resultado? Aonde? Não, em cima, na equação mesmo. Sei, sei. Aham. Aí ele não utiliza esses 12 volts, ele utiliza a tensão no Zener. Na equação anterior, ele fala que o VL é igual a V, certo? E aqui, nessa equação, ele fala que o VL é igual a VZ igual a tensão do Zener. Essa é a minha dúvida. Tá. No primeiro caso aqui. Lá, Ah, tá. Não, então, mas aí que tá. É porque é o seguinte, ó. A primeira situação, veja bem, a primeira situação, o que que acontece? O Zener, ele não conduz, ó. Olha a explicaçãozinha aqui, ó. Ah, entendi. Tudo muda em função da condução do Zener, entendeu? Entendi. Aqui, ó, visto que 8,73 é menor do que VZ, o diodo está desligado. Entendi. Você está entendendo? Então, o que que acontece? Ele tá na região de bloqueio, ele está bloqueando.
É por isso que o Zener ele é diferente dos diodos comuns. Lembra lá quando o diodo lá, o 1N4001 daquela família 4000, se ele for de silício, ele começa a conduzir com 0,7, entendeu? Sim. Então ele tá lá, pum, Germânio isso, 0,3. isso, exatamente. Pegou lá o silício 0,7, pum, conduziu. O germânio 0,3, pum, conduziu. Abaixo dessas tensões, onde que ele está trabalhando? Ele está trabalhando na região Zener. Por isso que aqui ó, você vê que a potência dissipada é igual a zero, entendeu? 0 watt. Não vai estar circulando corrente por ele. E aí, mesmo que tenham as tensões, elas não chegam ó, até 10, percebeu? A corrente na carga, ó, VL é 8,73, corrente no resistor 7,27. Então ele não está operando. Por quê? Porque a tensão dele é 10. A tensão de disparo do Zener é 10. Aí que ele começa a conduzir. Entendi. E o Zener ele é utilizado justamente para isso, como uma questão de segurança, entendeu? Ele aguenta tensões maiores do que os comuns, tá? Pô, desculpa eu não ter explicado melhor isso aí para vocês antes, tá? Eu achei que estava meio que subentendido. Foi mal, tá? Mas foi bom você ter perguntado. Não sei se conseguiu responder sua pergunta agora. Sim, Agora, conseguiu. agora nessa situação, ó, olha o que acontece, ó. Eu já tenho 12 volts, pum. Liberou 12 volts, o Zener tá o quê? Começa a conduzir, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que o VL é igual a VZ, que é igual a 10, ou seja, na realidade ele tem 2 volts a mais, ele é superior, entendeu? Sim. Então ele já está trabalhando. Aí, um novo cálculo, eu continuo fazendo novos cálculos aí, tá bom? Aí você pode ver que já começa a aparecer, né? A corrente Zener, vai mudar a corrente no resistor, vai mudar a corrente na carga, e agora eu já tenho uma nova potência dissipada, porque ele está operando, entendeu? Então Entendi. aqui, ó, a potência Zener vai ser a tensão Zener, que é 10 volts, que é para que ele está setado. A corrente Zener é 2,67 que eu encontrei, então aí já vai dissipar 26,7 miliwatts, tá? Ele vem de fábrica com essa tensão setada aí? Não, depende do tipo de Zener, né? Do datasheet você vai escolher. Tem tensões Zener, pode ter até 30 volts, até 40 volts, entendeu? Entendi. Vai depender do tipo de Zener, tá? Agora o que acontece? Ó, visto que V12 é maior que V10, o diodo está ligado, percebeu? Aí já muda Aí toda. dissipa a potência, né? Exatamente, ele vai estar trabalhando dissipando potência no circuito. Por isso que eu tenho que ter a minha fonte preparada, né? O meu transformador tem que estar preparado para isso daí também, tá? Tem que, no projetinho, quando eu utilizo os projetos, eu tenho que saber que o Zener vai dissipar uma determinada potência também, tá? Mas excelente pergunta a sua, viu, Ricardo? Excelente pergunta, sinal que você está estudando aí, está analisando bem como tem que ser analisado, tá? Beleza? Valeu, obrigado. Que mais que a gente tem aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, o diodo Scott, né? A analogia é praticamente a mesma também. Se você entender a analogia do Zener, né, ó, a analogia do diodo Scott é a mesma coisa também, né? Então ele dissipa, ó. Vamos pegar aqui, ó, um diodo Scott com tensão de 40, ó, já é maior, percebeu? O Zener vai estar com 10 volts para estar conduzindo. O Scott já subiu para 40. E olha a corrente dele, 25 amperes, percebeu? Uhum. Ele tem uma tensão de estado ligado de 0,5 e uma corrente de fuga inversa de 50 nanoamperes, ou seja, ele está em bloqueio, tá? Ele está bloqueado, porque ele não alcançou Sim. 40 volts. Só na hora que ele passar dos 40 é que ele começa a conduzir. Aí ele pergunta, ó, determine a perda de potência no estado ligado e no estado desligado, né? Então, no estado ligado, o que vai acontecer, ó? 25 amperes vezes 0,5 volts, ele está bloqueando, mas mesmo assim ele está dissipando, né?
12, 12,5 watts. isso, 12,5 watts. Quando ele está no estado desligado, né? Aí, ó, já teria aqui uma tensão de 40 volts vezes 50 vezes 10 a nona, que seria os 50 nanoamperes, que é a corrente de fuga, né? Então já seria 2 microwatts, que é extremamente pequeno, tá bom? É praticamente a mesma analogia do anterior também, tá? Aí aqui o exemplo de um diodo, junção PN, né? A dissipação de potência. Aí, olha aqui essa conclusão, né? Ó, a eficiência do diodo Scott é maior em relação ao do diodo de junção PN, pois a potência total dissipada quando opera ligado e desligado é menor comparativamente, tá? Então essa é a ideia desses tipos de circuitos aí. Entre o que nós estávamos vendo até agora, né? Os transistores convencionais e esses transistores aqui, que são chamados transistores de efeito de campo, né? Primeiro, são as correntes, as tensões e as frequências, tudo bem? Aqui, outro detalhe interessante também, né? Quando a gente está falando de circuitos de disparos, fontes com tiristores, a gente pode substituir esses componentes, tá? Por CIs e por outros componentes com maior capacidade, tá? Então, é por isso que é necessário o estudo desses chamados transistores de efeito de campo, ok? A principal diferença entre os TJBs, né, transistores de junção bipolar e transistores de efeito de campo, eles são desses principais tipos aqui, o JFET, o MOSFET, o EMOSFET e o DMOSFET, tá? Diferenças básicas aqui entre os terminais, né, o dreno, gate, source, corrente de dreno, tudo isso daqui vai estar lá no Boilestad, tá? Boilestad 2013 que eu indiquei para vocês. Isso aqui nós comentamos com vocês, né, qual que é o princípio de funcionamento. Esse é o gráfico que eu tinha explicado para vocês também. Ele funcionando como resistor, parábola e saturação. Tá? Algumas curvas características aqui. E seria basicamente isso, a gente estaria fechando, né? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida?